Os ministros do STF jogaram a toalha e devem libertar o Bolsonaro. Eles passaram toda a noite de ontem, o dia de hoje, falando com Moraes. Vários agentes políticos relevantes do Brasil tentaram dissuadir, tentaram explicar que essa ação dele tinha muito dano, iria ter muitas consequências e pouquíssimos benefícios. Muita gente ficou nessa de tentar explicar e trazer novamente o Moraes para a racionalidade, mas pelo que tudo indica, não deu certo. E eles jogaram a toalha, eles resolveram dobrar completamente, ou melhor, quadruplicar a aposta contra o Moraes dessa vez. A gente já tinha consciência que tinha uma rachadura dentro do STF. E de um lado, você tinha Barroso, Gilmar Mendes, Moraes, Flávio Dino, Zanin, tinha o Fachin que estava ali no meio do jogo, não estava bem definido, e o outro lado era o Mendonça e todo mundo ali, incluindo a Carmen Lúcia e o Toffoli, que é um pouco peculiar estarem nessa posição da rachadura, mas beleza, eles não querem Magnitsky, obviamente. E agora o racha é diferente. O racha é todos contra um. Todos os STFs soltaram, todos os ministros soltaram a mão do Moraes. Tentaram, antes disso, eles tentaram trazer o Moraes para a racionalidade e não conseguiram. O que se cogita agora, e muito provavelmente vai se tornar realidade, eu vou ler para vocês na íntegra, é que algum ministro, ou a primeira turma inteira, vai votar para soltar soltar o Bolsonaro. E obviamente que talvez possa ter 2 votos para manter a prisão do Bolsonaro, que vai ser do Moraes e do Flávio Dino. Tirando esses 2 personagens, que ainda não está claro se o Flávio Dino também saiu do barco do Moraes, mas todos os outros parece que saiu. Só vai ter 2 votos para prisão, logo o Bolsonaro será solto. Mas antes de eu mostrar tudo isso na íntegra para vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta o vídeo e presta atenção nas falas do Holliday. E olha só, isso aqui saiu às 8 horas da noite, perfeito? Eu postei um vídeo hoje às 9 da manhã, que eu vou mostrar uma parte para vocês. Mas presta atenção no que o Holliday vai falar aqui agora. Opa, tá sem áudio? Aqui para vocês dois. Antes mesmo desse ato começar, já depois da convocação, a Folha de São Paulo acabou de publicar: Alexandre de Moraes está isolado no STF. Eu avisei que isso ia acontecer. Hoje de manhã eu avisei. Os ministros do STF não querem que Bolsonaro continue preso e consideram a decisão ilegal. Alexandre! A situação do Moraes está cada vez mais peculiar e provavelmente tudo indica que ele tem grandes chances de realmente cair, o que seria o primeiro impeachment de ministro do STF. Mas agora, presta atenção nesse vídeo, só para ficar bem claro. Eu soltei esse vídeo hoje às 9 da manhã. Essa notícia que eu tô postando para vocês agora, do isolamento do Moraes, saiu mais ou menos 7h30, 8 da noite. Presta atenção no que eu falei nesse vídeo hoje às 9 da manhã. Presta atenção. Espero que você já tenha visto, hein? Se não viu, lembra de se inscrever e ativar o sininho. O Moraes se tornou o inimigo número 1 do sistema, porque com essa decisão monocrática, solitária e isolada de prender o... Monocrática, solitária e isolada. Eu cantei a bola. Ele tomou uma decisão sem consultar ninguém. Ele foi como cachorro louco. Bolsonaro, ele tá dando um golpe fatal, um golpe dolorido, um golpe extremamente caro no sistema. Porque depois da resposta do governo Trump, que interpretou essa ordem de prisão do Moraes como uma... Eu mostrei essa parte aqui para vocês entenderem como que eu fiz a leitura e a leitura foi certa. Por que que eu acertei essa leitura? Porque basicamente o Moraes, ele é um homem de um golpe só. E ele só dá um golpe, ele vai cada vez mais agressivo. E os outros personagens do STF não são irracionais como o Moraes. O Moraes hoje é isoladamente irracional. Dessa forma, quando ele toma Magnitsky de forma solitária, todos os discursos dos outros membros dão uma apaziguada, tenta minimizar. O Moraes não, o Moraes continua atacando. Ou seja, tirando agora o Flávio Dino, que endossou mais e tudo mais, e pode levar uma sanção também, mas tirando isso, todos os outros pularam do barco.
E aí você pode falar assim, ah, mas ele ainda tem um Lula, tem o governo Lula. O governo Lula está também se enterrando, é outro agente irracional. Lula diz que vai ficar cada vez mais esquerdista e socialista. Como assim ele vai ficar cada vez mais esquerdista e socialista? A sociedade brasileira está indo para a direita. A sociedade e a população estão indo para um lado e o Lula quer ir para o outro. Ou seja, ele simplesmente abriu a mão do poder. Ele vai por um sentido ideológico, coisa parecida. A realidade, a análise dessa frase aqui é simplesmente que ele sempre faz discurso para a audiência. E a audiência, nesse caso, era a galera do PT que gosta de ouvir isso. Mas pega completamente mal. É mais um cara sem nenhuma estratégia eficiente. Mas vamos dar sequência aqui que tem mais coisas interessantes. Olha só. Moraes permite saídas temporárias do Daniel Silveira para tratamento médico. Esse aqui é um aceno para a sanidade, porque se o Daniel Silveira falece, a situação dele realmente vai para outro nível, porque aí ele entra no grau de tortura, porque direitos humanos já estão batendo, mas não tem uma morte ligada completamente. Ele tem do Crezão, que estão imputando, só que essa está sendo catalogada, estão cantando a bola. E é um cara que foi deputado, que está sendo deputado e está preso por crime de opinião, por crime de liberdade de expressão. Ou seja, se esse cara falece, a chance do Moraes ficar de pé é zero. Agora vamos ler o texto da Folha de São Paulo. E só para ficar bem claro, tá? A Folha de São Paulo é um jornal que ele tende a ficar mais do lado da esquerda. Esse é o histórico da Folha de São Paulo. Mas mesmo assim, eles fazem essa publicação que bate muito, mas extremamente no Moraes. Bolsonaro tem direito à liberdade de expressão. Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar de ex-presidente e corte deveria restituir a garantia. Aqui eles já começaram a cantar bola. Essa matéria é antes da próxima matéria que eu vou ler sobre isolamento. Bolsonaro teria se tornado ditador se não fossem as instituições mais democratas. Não viram tiranos para enfrentar a tirania, mas democratas não viram tiranos para enfrentar a tirania. Ou seja, a Folha de São Paulo, o autor desse editorial, mostra claramente que ele acredita na questão do golpe, ele acredita e apoia a questão do julgamento e tudo mais, mas chegou numa linha que, segundo ele, o Moraes cruzou. Nas eleições de 2018, enquanto esteve na presidência, Jair Bolsonaro atacou a imprensa profissional. E esta Folha, em particular, covarde, insistente, brutalmente, incitou a massa dos seus apoiadores extremistas contra os jornalistas e veículos, liderou campanhas de boicote e perseguição à asfixia financeira das empresas. Imprecou, dia sim, outro também, contra a independência dos poderes democraticamente constituídos, alvejando, sobretudo, juízes do Supremo Tribunal Federal. Fez campanha contra o sistema de votação e arregimentou assessores e ministros do governo para tentar sabotá-lo. Eu tô lendo isso porque é importante para vocês chegarem na mesma conclusão que eu, tá? Então, aguenta um pouco aí. Inconformado com a derrota nas urnas, insuflou hordas de fanáticos, aglomeraram na frente de quartéis, bloqueavam rodovias pelo país, tramou subversão de regime, assistiu da Flórida, deu motivação e depois apagou. Ele vai falar essa parte aqui. Beleza, agora vamos... Com a mesma firmeza que impôs o império da lei a esse aventureiro autoritarismo, o Brasil deve reconhecer que Jair Bolsonaro detém ampla liberdade de se defender na justiça, de se expressar onde quer que seja, inclusive nas redes sociais. Democratas não se transformam em tiranos para combater a tirania. Segundo Maquiavel, ele está equivocado, que o sonho do oprimido é se tornar opressor. E é exatamente o que a gente está vendo aqui. Eles se sentiram oprimidos e agora estão se tornando opressores. Por que eu li todas essas ofensas, todo esse gap aqui? Porque claramente a Folha de São Paulo não gosta do Bolsonaro. Se você não percebeu isso, não tem como você perceber mais que isso. A pretexto de enfrentar a ameaça autoritária, o ministro Alexandre de Moraes, apoiado pela maioria dos colegas, desenvolveu a teoria, apoiada entre aspas, desenvolveu a teoria prática estranha, teoria e prática estranha à carta. Acho que seria a corte. As ordens de censura, muitas vezes exageradas em despachos secretos que não permitem defesa, tornaram-se um lugar comum. Moraes errou ao prender e sem silenciar o Bolsonaro numa ordem kafkaniana. Ou seja, o que eu gostaria de forçar aqui para vocês, para ficar bem claro? Ele pagou esse tributo de ofender muito
o Bolsonaro, porque é um jornal de esquerda, se ele não fizesse isso, ele ia perder assinante, ele ia ter danos financeiros, então faz esse pagamento de tributo. Mas no final ele fala que o Alexandre de Moraes está errado. Mas o artigo que está mais repercutindo é esse aqui, tá? Que esse aqui mais é sobre insights dentro da corte, de dentro da corte do STF. Prisão de Bolsonaro irrita ministro do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Pode ser reconsiderada. Eles vão reconsiderar, tá? Eles vão reconsiderar antes do tic-tac bater e sancionar todos do STF. Deve estar rolando uma conversa com os Estados Unidos. Falando, cara, não sanciona que a gente vai rever a situação. Corte que estava sendo elogiada por resposta às ameaças de Trump passou a ser criticada. E magistrados têm esperança de que ele pode mudar a decisão. Ou seja, que o Moraes pode mudar a decisão. Mas, pelo que eu tenho de informação, ele não vai mudar, e por isso que eles estão jogando na mídia. A mídia é a última aposta, pressionar o Moraes até um certo ponto para ele mudar de decisão. Mas até hoje, o Moraes não recuou. O recuo mais agora que aconteceu foi esse aqui que eu mostrei para vocês, que é do Moraes libertando o Daniel Silveira para ser tratado. Esse é o único recuo que ele teve até hoje. De resto, eu não lembro de nenhum tipo de recuo relevante dele, tá? Deve ter tido algum pequeno, mas nessa ordem de magnitude de mandar prender e soltar, acho pesado. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro irritou o ministro do STF e deixou o Alexandre de Moraes isolado na corte. Magistrado, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma e também alguns que integram consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Com isso, dizem, o ministro debilita o STF justamente no momento que a corte, e especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Entendeu a leitura? Entendeu a leitura? Isso aqui é uma leitura racional, uma coisa que nesse exato momento o Moraes não é, na minha análise. Embora Moraes siga com forte apoio dos colegas e reconhecimento pelo papel que desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, a impressão é de que ele errou no caso específico. Ou seja, amigos, vamos ser sinceros, não é que os colegas agora estão acordando. Provavelmente, nos bastidores, eles já estavam batendo. Tá? Existe essa informação meio que pública, assim, que não foi anunciado por eles, mas todo mundo já sabe, assim, dos bastidores, que eles estavam já com rusgas do Moraes. Mas, em público, para fortalecer a instituição, eles mantêm a mesma conversa. A aposta e esperança entre os integrantes do Supremo é de que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou o Bolsonaro na prisão domiciliar. O problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer, e não costuma seguir ponderações dos colegas. Caso ele mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Não é tão difícil de acontecer, tá? Não é tão difícil de acontecer. Provavelmente ele vai ser avisado, cara, a gente vai derrubar sua decisão. Você quer manter mesmo? Você não quer você mesmo corrigir seu erro? Provavelmente vai ser essa conversa que já deve estar rolando, por sinal. Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna consideraram que não faz sentido o Moraes afirmar em decisão anterior que o Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Neste dia, por meio de uma ligação telefônica transmitida em viva voz por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente disse: "Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade que estamos juntos." Essa frase é muito forte, não tem nenhuma ofensa, não tem como juntar calúnia, não tem como colocar nada. O Bolsonaro jogou muito bem, o que mostra que a capacidade de fazer política dele evoluiu muito desde que ele foi presidente. Do ponto de vista político, integrantes do STF afirmam à coluna que a decisão de Moraes teve condão de quebra. Teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre ambos os setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública, de que os ataques ao presidente norte-americano, Trump,
que os ataques do presidente norte-americano Trump ao Brasil estavam tendo respostas adequadas do STF. Na verdade, vamos ser sinceros aqui, vocês já entenderam para onde vai esse texto, tá? Empresários, economistas, cientistas políticos, advogados, diplomatas e ex-chanceleres eram praticamente unânimes em dizer que o norte-americano tentava submeter o país a uma chantagem e que o Bolsonaro e seu filho estavam traindo a própria pátria. O que eu falei para vocês há alguns vídeos atrás? Você que me acompanha há algum tempo deve ter visto. Eles estão preparando o Moraes para o sacrifício. Essa mudança de narrativa é porque eles tentaram várias formas para não fazer esse caminho, mas não tem outro caminho. Agora eles estão mudando a narrativa e colocando a culpa no STF, isolando o Moraes como culpado para sacrificar, fazer as pazes com os Estados Unidos e tentar salvar o que resta do governo Lula. Essa é a grande realidade. A economia já começou a cair de forma drástica. Eu já mostrei até um gráfico no meu último vídeo hoje. Porque começou a cair de forma drástica e não tem onde parar. Não se tem parada. Só vai piorar. Ou seja, eles têm que fazer as pazes com o Trump para minimizar o impacto da taxação. E aqui está o caminho. O caminho é isolar o Moraes, fazer o impeachment, dar a cabeça para o Trump e fazer as pazes e voltar para a normalidade do país. Ou seja, aqui ele coloca unanimidade. Como que eles chegaram a esses dados? Não teve tempo, esquece, não foi. Foi menos de 24 horas a decisão. Deve estar dando 24 horas agora a decisão do Moraes. Então não teve tempo para isso, para fazer grandes pesquisas, para avaliar. Basicamente é uma decisão que vem de cima, é uma decisão do sistema. Como eu avisei, hoje o Moraes é o maior inimigo do sistema. Dito isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e me fala se você tinha assistido ou não o meu primeiro vídeo hoje. Um abraço e até a próxima!